Vamos lá então, pessoal. Olha só. Não sei, eu gosto de falar de futebol, mas tem essas coisas que circulam no futebol e a gente não pode jogá-las para o lado, né? Recentemente eu falei sobre a treta na coletiva do Renato, onde ele manda recado para o jornalista, o César Cidade Dias, o chama de recalcado e outras coisas mais, né? E eu ali dei minha posição, falei sobre o quanto achei que o Renato agiu mal, né? Então, evidente que o pessoal me pergunta e eu já me posiciono até mesmo antes, né, do que aconteceu na entrevista do Eduardo Cudê após o empate de 0-0 contra o Fluminense. Eu fiz um vídeo já aqui no canal falando do jogo e eu ouvi a entrevista só depois, né, até para poder comentar o jogo, né. Em geral, as entrevistas, né, eu não gosto muito das coletivas, em geral, né, em geral, são muito tensas, né, mas houve um momento de tensão na coletiva, talvez outros ali, mas um de maior tensão. E eu quero falar com você sobre como eu vi e como foi a atitude do técnico do Internacional, né? Antes eu quero te convidar também para deixar a tua opinião aqui no canal, tá? Deixa aí nos comentários, dá um like aí que nos ajuda aqui nesse canal também, aqui no YouTube, tá? Se não está inscrito, te inscreve também no canal. Se quiser ser membro do canal, né, dá mais independência para a gente não estar dependendo desse ou daquele, né? Famoso não tem rabo preso aqui, eu não tenho compromisso com ninguém, a não ser com vocês, comigo, com as minhas ideias, com o que eu penso, com a verdade, com a transparência, essas coisas mais. Tá? Então é sobre isso que eu vou falar, sobre essa treta, mas acima de tudo o que me interessa, como agiu Eduardo Cudê, né, no meio de tudo isso. Quem me segue em rede social e acompanhou já algumas publicações que fiz no Twitter, eu me posicionei já desde o início, desde ontem, né, após a coletiva, dando os parabéns, Eduardo Cudê, pela sua educação. Né, pela sua educação. Hoje eu estava acompanhando alguns debates e tal. Eu, por exemplo, um momento que foi antes ainda do problema com o Zé Alberto, né, será, mas o Cudê pediu para o Marcelo Salzano olhar para ele, porque, sabe, isso, aquilo, alguns acharam ruim. Olha, ele não foi mal educado quando ele pediu. Ele pediu. Isso acontece conosco. Os jornalistas em programas de debate, quando eles estão mais, né, acirrados, um está falando o debate para o outro, e o outro começa a olhar para o lado, olhar o celular. Então, olha para mim, estou falando contigo toda hora, eu vejo isso em programa de debate. Então, também não vamos dizer que o Cudê ali foi grosso, porque não foi. Não vamos exagerar também, né? Não vamos exagerar. Aí, mas o momento crucial é ali o debate com o Zé, né? O Zé faz uma explanação anterior, né? E assim, ó, o Cudê, em momento algum, ele perde a compostura. Ele não chama o cara de recalcado, ele não chama o cara de, já que ele tá no Inter, de gremista, por exemplo, que é tradicional aqui, né? O cara, tu é gremista, ou você tá lá, ou tu é colorado. Não, ele não fez isso, né? Não chamou de recalcado, de mau profissional, de nada. Né? Ele fez alguns questionamentos, que é o jeito dele falar. Né? Ele tem também um pouco de dificuldade com a língua, mas é o jeito dele se expressar. Olha, tu não acha que no jogo contra o Fluminense a gente foi melhor? Pô, tá cheio de gente nos debates, vocês vão acompanhar debate jornalista, que o cara vai fazer uma tese e fica o tempo inteiro perguntando pro outro, mas tu não acha que naquele jogo, não sei a conta, não? Tu não acha, não? Toda hora, sabe, como jeito de argumentar, o cara faz isso. Tá? E aí ficou aquela coisa do debate, a assessoria queria pegar o microfone, o Zé disse, não, eu fui questionado, eu vou ficar com o microfone. Né? E aí se tornou, mas é que o clima ficou tenso. E o curioso, o Cudê não ficou tenso. Ele não ficou tenso. Né? Ele lidou com a situação. Né? Disse, olha, não estou discutindo, não é debate, é uma charla, é uma conversa sobre futebol. E outra coisa que eu concordo 100% com ele, porque senão não existiria a minha profissão de jornalista esportivo. Para que uma especialização? Se é só para analisar, ganhou é bom, perdeu é ruim, mas aí qualquer um faz, é uma barbada, a gente não precisa ter debate, a gente pega a tabela só. Quem ganhou, bom, perdeu, ruim. Por que ganhou, como ganhou, por que perdeu, como perdeu, não interessa. Olha, gente, na boa, não é assim. Tá? Não é assim nem na roda de conversa. As pessoas gostam de falar de futebol e não só sobre resultado. Eu me criei conversando sobre futebol, converso sobre futebol com todo mundo, né? E as pessoas não falam só sobre resultado. Claro que o resultado é que é o determinante, mas não é só sobre resultado. As pessoas curtem falar sobre futebol. O Cudê tem razão nisso.
E a imprensa esportiva jamais pode, sabe, ficar preso a uma análise só sobre ganhou é bom, perdeu é ruim, jamais. Porque isso é contra a própria imprensa esportiva. Então, nisso o Cudê também está certo. Então, aqui, gente, não é puxar para lado, para A ou para B, eu não tenho por que fazer isso, tá? Estou só dizendo aqui, para ser bem imparcial, já que eu tinha tomado posição lá da outra vez, em outros episódios, né, até para ser coerente comigo mesmo, tá? Eu acho que o Cudê foi muito bem, se houve excesso foi do outro lado, né? Depois as perguntas também eram sempre muito, não é que sejam agressivas, mas é aquela cobrança meio assim, né? Primeiro, na minha opinião, já disse isso para vários jornalistas, eu nunca me considerei interlocutor do povo, sabe, da torcida. O repórter é o interlocutor do povo, ele está ali fazendo a mediação junto ao torcedor. Não, ele está perguntando dentro do seu entendimento, né? Daquilo que jornalismo, né, a gente chamaria dentro do seu repertório de vida, do que ele pensa, de como ele viu as coisas. Tanto que a maioria hoje coloca, né, faz uma abertura, uma tese antes para depois fazer a pergunta. Isso já está meio que consagrado nas coletivas. Então não é só assim, eu estou dando a interpretação do torcedor. Não, não é só isso. Não é só isso. Aí cada um pergunta por si. Quem diz que fala em nome do torcedor, não fala. É um erro jornalístico, na minha opinião, dizer isso. O bom jornalista, ele tem que interpretar os fatos, trabalhar com os fatos, né? Se o torcedor é algum fato que ele tenha que ser colocado, ele será colocado. Agora, falar em nome do torcedor, não. Isso é uma demasia. Ninguém fala em nome de torcedor. As pessoas falam pelo seu próprio repertório. É assim que funciona. Então, né, parabéns, Eduardo Cudê. Eu acho que ele mandou muito bem. Mandou muito bem, né, foi educado, em momento algum perdeu a compostura, resistiu bem a provocações, né, e é isso, gente. Faz parte do jogo. Agora, vamos lá, né? Não tem... Né, isso é uma coisa que acontece no dia a dia. Pronto, bola ao centro e segue o jogo, né? Sem ficar agora buscando, né, aquela coisa de ai, olha que horror o que o fulano fez. E alguns, o clube tem que se manifestar, como se não, foi um debate entre o jornalista, alguns jornalistas e o treinador. Né? Não sei, eu não vejo assim, o clube tem que se manifestar. Eu não gosto disso. Né? Fazer o clube ficar contra uma empresa ou contra um jornalista, eu não gosto disso. Né? Mas aí eu respeito a opinião de cada um. Aqui eu estou dando a minha. Tá? E tá aí o espaço nos comentários para darem a de vocês. Tá certo? Era isso, tá bom? Vamos esperar cada vez mais falar de futebol, porque, falando nisso, acho que não tinha nem que ter dúvida. Eduardo Cudê tem que ser o técnico do Inter, independente de quem será o presidente. Tá? O Inter contratar alguns jogadores em nível de titularidade, que possam tu botar em campo e não fechar os olhos, que medo. Não, esse chega e vai jogar. Ele poderá até, dependendo do treinador, em algum momento ele não ser o titular absoluto e tal, mas tu tem que ter titulares absolutos, uns 15 pelo menos. Tu não pode, a cada vez que tu fizer uma troca, hoje pode fazer 5, então se tu tem 11 no time, ou botar 10 de linha, tu tem que ter pelo menos 5 que tu possa mexer e que não vai despencar o time. E o resto também ser de bom nível, mas assim, 5 tem que ser daqueles que tu fica em dúvida. Será que esse cara tem que estar no banco ou ele tem que ser titular? Tu tem que ter pelo menos 15 ou 16 nesse nível, para pensar em ter grupo e ter ambições maiores. Ufa, deu tempo de falar um pouco de futebol, tá certo? Vamos falando. Um abraço para todo mundo aí. Te inscreve no canal, me dá essa moral, dá um like, comenta, né? E seja membro também do canal para a gente crescer ainda mais. Tchau, tchau.